Olá, eu sou César Vanucci, repórter, e proponho-me, no programa de hoje, a falar sobre aquilo que muitos convencionaram denominar de pintura mediúnica. É algo desconcertante, alinhado no roteiro, digamos assim, do chamado realismo fantástico. Algumas pessoas dotadas de vulgares dons conseguem conceber telas interessantíssimas, expressando cenas e figuras num nível artístico de alto nível, e fazem isso de uma forma que provoca muita perplexidade, porque com uma rapidez estonteante e declarando explicitamente que aquelas telas, que as imagens projetadas são estabelecidas por pintores que já não pertencem ao plano de existência humano e que ali estão para testar a certeza da vida depois da morte. Então, quem conhece o processo sabe muito bem que esses pintores ditos mediúnicos, eles registram em questões de instantes muito rápidos, em questão de muito rápidas, momentos, às vezes até segundos, cenas de grande beleza plástica, em ambientes onde prevalece muita emoção e muito silêncio, ao som de músicas especiais e dentro de uma repetição que chega a deixar as pessoas em estado de total aturdimento. Eu já vi várias vezes demonstrações nessa linha da chamada pintura mediúnica. E me disponho aqui agora a relatar pelo menos dois ou três episódios, dos quais fui testemunha ocular e para os quais, por mais que me concentrasse no sentido de anotar algo que pudesse ser interpretado à luz do conhecimento consolidado, eu esbarrei em dificuldades para isso, chegando à conclusão que estava assim diante de um acontecimento de teor mágico iniludível. Vou contar então as histórias. Eu era superintendente geral do sistema FIENG e administrava também, como executivo, na administração José Alencar Gomes da Silva, o saudoso vice-presidente da República, como presidente da FIENG, ele como presidente da FIENG, o SESI Minas. E na condição de executivo do SESI Minas, eu autorizei que lá no Teatro do SESI Minas, o Centro Cultural Nancy Araújo, em Belo Horizonte, fosse realizada com fins caritativos
uma sessão de pintura mediúnica conduzida por uma famosa paranormal nesse gênero de atividade transcendente, Mariluza Vasconcelos. A Mariluza Vasconcelos chegou com seus apetrechos de trabalho e, diante de uma plateia que lotou as dependências do Teatro do César Minas, executou a sua tarefa. Produziu com uma rapidez estonteante uma tela depois de outra tela. Em segundos, brotavam das mãos dela, em estado de espírito diferenciado, ela, em estado de espírito diferenciado, cenas que foram gravadas diante dos olhares da plateia, que se transformaram em quadros que renderam recursos para uma obra de caridade. Ela explicou como é que aquilo se processava. Dizia que em estado de consciência alterada, ela atraía pintores de renome internacional, já desencarnados, e que eles é que moviam as suas mãos, mas não só as mãos, porque os pincéis que ela utilizava eram às vezes colocados na boca ou nos pés, e com a mesma eficiência e competência ela traçava as imagens da forma mais ágil que se possa conceber e dando um sentido eletrizante ao trabalho produzido. A pedido da própria pintora, enquanto se processava aquela sessão de pintura mediúnica, nós instalamos no palco do César Minas um local especial onde as pessoas, conduzidas uma a uma por algum tempo, pudessem contemplar a ação da pintora, vendo-a do lado de trás, assistindo a movimentação dela sobre a mesa onde ela julgava as cartolinas e produzia as imagens. Eu fui uma das pessoas que subiu até lá para assistir às demonstrações. E num dado momento ocorreu uma coisa muito curiosa. Eu senti dentro de mim, instintivamente, brotar a sensação de que um quadro que estava tomando forma nas mãos de Mariluza Vasconcelos era um quadro que reproduzia a fisionomia de uma filha minha. E tive então um impulso de descer do local em que me encontrava um pouco acima do nível em que ela trabalhava, para procurar na plateia a minha filha e dar a ela, eu sabia que ela estava presente ali, e dar a ela uma informação a respeito daquela suspeita que brotara no meu espírito. Mas uma espécie assim de respeito humano tolheu meu movimento. Eu falei, deixa de colocar caramiola na cabeça, César, deixa disso, isso não faz o menor sentido. E resolvi então abrir mão daquela comunicação. Voltei para a plateia para assistir o restante do trabalho da Mariluza. A Mariluza então produziu uma infinidade de quadros. Esses quadros, essas telas, foram vendidas depois, leiloadas ali,
e, conforme já asseverei, foram o fruto das aquisições feitas pelas pessoas presentes, foi destinado a uma creche aqui de Belo Horizonte. Muito bem. Terminada a exposição, o trabalho da Mariluza, ela tomou do microfone e aconteceu então, pela voz dela, essa sucessão de lances desconcertantes. No dado momento, ela pegou da fala e disse: eu queria saber se encontra aqui no recinto o senhor César Vanucci. Eu me identifiquei, ela não me conhecia pessoalmente, e ela disse assim: eu queria, antes de mais nada, comunicar ao senhor que eu estou trazendo aqui comigo, numa das telas produzidas, uma pintura que foi feita por Pietro Vanucci. Palavras dela. Pietro Vanucci não foi outra pessoa senão, dizia ela, que em tempos idos, tempos soterrados pelos séculos, na Roma antiga, acompanhava os grandes pintores da Renascença. Era seu irmão Augusto César Vanucci. E ele deixou aqui essa tela para ele ser entregue. Baseado naquilo que ela falou, fui até a frente, peguei a tela e me deparei surpreendido com os seguintes dizeres da tela. Pietro Vanucci. Homenagem, como é que se diz? Dedico esta tela ao meu irmão César, com saudade. E escrito embaixo, Augusto César Vanucci. Bem, o lado surpreendente de tudo isso, mais surpreendente de tudo isso, é o seguinte, é que Augusto César Vanucci estava grafado com 2 N's e 2 C's. E a única pessoa da família Vanucci que grafava o nome Vanucci com 2 N's era o Augusto. E eu posso atestar mais uma coisa. A letra era de meu irmão Augusto César Vanucci, falecido há muitos anos. É um fato simplesmente desconcertante. Esse fato desconcertante, daquele dia no Teatro do SESI Minas, em Belo Horizonte, está associado também a um outro lance desconcertante no mesmo momento, assunto que vai ser objeto do próximo relato meu sobre cultura mediúnica envolvendo a pintora Mariluza Vasconcelos. É na sequência de percepção. Eu peço ao nosso internauta que não deixe de acompanhar, se manifestou curiosidade pelo tema, o que eu vou relatar no próximo episódio. Até sempre.